jovens, nós oramos muito e Deus nos colocou, nos deu essa direção, e vocês vão ter uma palestra nessa tarde, sob a unção do Espírito. Vocês vão ser ajudados, meus filhos. Aos jovens que estão no lado de fora, por amor às suas almas, entre aqui dentro do recinto, vocês que já foram notificados pelos diáconos, por amor às suas almas. Então, vocês vão ser abençoados agora. Orei muito por vocês, viu? A igreja de Frutal é testemunha. E Deus nos colocou essa direção. Sob o toque de somente crer, tudo é possível. Pastor Edilamar vem à plataforma com toda a liberdade do Espírito. Feche os seus olhos, jovens. Prepara o seu coração. Senhor te abençoe, companheiro, ricamente. Uma boa tarde a todos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Para os jovens, digam amém bem forte. Amém. Vocês são a força do louvor. Graças a Deus. Eu estou feliz. Você está? Amém. Quem está triste, diga amém. Ó. Oh, meu Deus, coisa boa é coisa boa, né? Estou muito contente, viu, irmãos? Para mim é uma honra, um privilégio falar para vocês nesta tarde. E antes eu agradeço o pastor Daniel pela confiança, e eu creio na oração, no poder da oração, na direção que o irmão teve, direção de Deus. Interessante, eu só não falei para o irmão no telefone, que é o dia que o irmão me ligou. Deixei para falar agora, mas eu tive um pressentimento que eu falaria para os jovens nesta tarde. Interessante. É o meu costume fazer isso, mas nós temos um horário, viu? Vocês não preocupam, não. Vamos terminar dentro do horário. E sempre eu separo assim as mensagens, e às vezes eu separo mensagens assim, uma linha para pastor, linha para escola dominical, e assim vai para os jovens, né? E sempre quando eu olhava nessas mensagens, eu me sentia algo. Muitos dias, pastor Daniel, antes do irmão me ligar, eu fiquei assim, mas eu vou levar essas mensagens, né? Eu estava com pressentimento que eu falaria nesta tarde. Deus me ajude, né? Glória a Deus por isso. Vamos colocar de pé, irmãos. Vamos ler a Bíblia. Não foi mencionada a Escritura, mas é 2 aos Coríntios, capítulo 6, verso 14. Segundo aos Coríntios, capítulo 6, verso 14. Vamos ler?
não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Por quê? Que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Oremos. Senhor Deus, nosso Pai celestial, Senhor, não tem palavras para expressar a nossa gratidão por tudo que o Senhor tem feito por nós. Nesse encontro é muito difícil falar, é bom sentir a presença do Senhor. Como nós ouvimos nessa fornalha quente, nessa pior era, mas o quarto homem está conosco. Podemos sentir a tua presença aqui, Senhor. E sabemos que o melhor lugar para aqueles 3 jovens foi naquela fornalha, que o Senhor estava ali. O Senhor está aqui. O Senhor possa continuar nos abençoando nesta tarde, Senhor. Unge os nossos ouvidos para ouvir, o coração esteja aberto para receber o que o Senhor tem para nós nesta tarde. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos e te agradecemos. Amém, Senhor Jesus. Amém. Assentai-vos, irmãos. Glória a Deus. O encontro está uma maravilha, não é verdade, jovens? Vocês estão alegres? A gente fica contente também, né, de ver vocês assim, nessa felicidade. O encontro é uma bênção para a região, é uma bênção para vocês, jovens, para todos nós. E o encontro já superou as expectativas, não é verdade? Estamos vendo como que há um amadurecimento acontecendo. A gente vê uma diferença muito grande. Graças a Deus por isso. É porque foi Deus que começou essa boa obra em nossas vidas desde antes da fundação do mundo. A nossa alegria está em nossos ajuntamentos, está na igreja, está em Cristo e sua palavra, que é a melhor coisa para nós nesse dia. Eu estava pensando, pastor Daniel, no final da mensagem da escola, que dispensa comentários, né? Nosso Deus é um Deus de variedades, cada um com seu estilo, e Deus vai te abençoar no seu estilo. Então, pregador que tenta imitar o outro, ele não faz sucesso, muito menos cantor. Cada um tem o seu estilo e Deus vai te abençoar da sua maneira, o seu estilo. Mas depois de Deus repartir o pão, como nós já ouvimos aqui, de uma forma tão especial, como foi todas as mensagens, todos os cultos, reunião interna que nós tivemos, 2 palestras que foi tremendo demais, muita doutrina, muito ensinamento, correção. Então, irmãos, Deus nos ajude a tentar com mais diligência. Eu creio que nós vamos voltar melhor desse encontro. Você crê? Amém. Você não pode voltar a mesma pessoa. E nem volta. Não vai voltar a mesma pessoa. Cada um vai levar a bênção que veio buscar neste encontro. Graças a Deus, estamos levando. Mas depois de uma mensagem tão poderosa, não são, você vê Deus falando conosco. No final da mensagem, Deus dá uma oportunidade para aqueles que estão fora da comunhão. E pensando, mas que esse tempo será tirado de nós. Jovem, você ter a oportunidade de vir à frente, retornar à comunhão novamente. Já pensou? Isso logo, esse tempo vai ser tirado de nós, nós não teremos essas oportunidades. Deus dando essas oportunidades para nós. Eu pensei, mas que coisa, uma coisa tremenda. Mas sem
sem espichar muito em outros assuntos, irmãos, eu gostaria de abordar alguns tópicos aqui sobre julgo desigual, um pouco sobre isso, companhia e namoro. Eu espero ficar dentro desses tópicos, né? E nós lemos aqui: não vos prendais a um jugo desigual. Jugo é canga. Já pensou um jugo desigual? Meus pais, quando ele ia amansar os bois, que eu gostava muito, desde pequeno assim, eu falei em vários lugares que eu não dava conta de andar atrás do carro de boi, era muito pequeno. Uma vez eu caí e batia aqui num toco e ele apontou do lado de dentro a ponta, furou. Eu era tão pequeno, eu não dava conta de andar atrás do carro de boi, cheio de milho seco. Meu pai me pegava com a mão aqui e a outra na calça e jogava em cima da carga. Eu caía em cima da carga de milho do carro de boi, misturado com aquelas abóboras que antigamente elas eram abóbora para porco, né? Grandona assim. Eu ia deitado em cima daquele carro, abraçado com aquelas abóboras e coisa boa, viu? O tempo que não volta nunca mais. Formação de berço boa, bagagem boa para o casamento. Nós vamos ver, irmão, que pobreza não é defeito, mas ser preguiçoso é um grande defeito. E eu agradeço a Deus. Eu tinha menos de 8 anos, levantava 1h da manhã, lá na fazenda, na beira de um brejo, para moer cana. Naquele tempo fazia frio. Então eu tenho várias experiências, né? Eu sei o que é levar 90 picadas de abelhas africanas. O que é, como dói o chifre de um boi nas costas, te jogar longe. O quanto dói a mordida de um cavalo nas costas, assim, de puxar o couro e fazer assim, misericórdia, você não queira imaginar a dor. É dor de rolar mesmo assim no chão, é ficar amarelo e a boca ficar roxa assim em volta. Então é uma bagagem boa para o casamento, que o jovem leva para o casamento, a formação. Mas jugo é canga, e meu pai procurava igualar os bois da mesma cor, mesmo tamanho, até o modelo do chifre igual, para eles puxar igual na canga, puxar o carro. Já pensou prender um jugo desigual, um puxa para um lado, outro puxa para outro? Como nós já ouvimos, um quer o céu, o outro quer o chiqueiro, como diz o pastor Joaquim. O pior é que ele diz assim: geralmente o chiqueiro vence. Meu Deus. Não prendais a um jugo desigual. Ah, não, mas eu ando com ele, mas não tem nada a ver, não estou preso, não. Nós vamos ver um pouquinho sobre a influência, né? Amós capítulo 3, verso 3, está escrito assim: andarão 2 juntos se não estiverem de acordo? Você é conhecido por sua companhia. Às vezes é um bom jovem, um bom moço, mas a companhia dele não vale nada. Aí as moças olham e falam: mas ele parece ser um bom moço, mas ele anda com as pessoas que eu não entendo. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Nós vamos ver que Acabe fez isso. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça e que comunhão tem a luz com as trevas? Não anda 2 juntos se não estiver de acordo. Se você tem o Espírito Santo e não afastou do mundo, das coisas do mundo, o mundo vai afastar de você. Por quê? É um jugo desigual. A maneira de falar é outra, os assuntos são totalmente diferentes, são níveis diferentes.
Não vai dar certo, né? Mas hoje nós ouvimos pela manhã, irmão, sobre ser bem-sucedido. Todos os jovens desejam ser bem-sucedidos. Pastor Daniel, usando as mensagens, Mombrando disse: não deixe um espírito arrogante, de malícia, complexo. Então, isso atrapalha. Muitas coisas que atrapalham. Então ele diz também sobre o casamento num fio. Já pensou uma coisa dessa? Casamento num fio para se arrebentar. Está preso por um fio. Aquele namoro está por um fio. A vida espiritual dele está por um fio. O mais difícil é quando o pai percebe. A gente percebe e às vezes não tem como fazer nada. Está por um fio. Eu gostaria de ler uma outra escritura. Essa aqui é Efésios, nós vamos chegar lá. Mas aqui, 2 Pedro, capítulo 2, verso 20. Porquanto, se depois de termos escapado da corrupção do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhe o último estado pior do que o primeiro. A gente percebe quando o jovem está sendo envolvido. E é uma grande coisa quando a gente percebe, você percebe que seu espírito está sendo influenciado por um outro espírito. O profeta diz que as pessoas pegam espírito umas das outras em vez de receber o Espírito Santo. Mas é a era do cavalo amarelo, cor misturada mesmo, espírito cruzado. E a gente nota quando a pessoa está sendo envolvida, está quase vencida. Outros às vezes envolvem, mas não chega a ser vencido. Ele percebe e foge, faz como a gazela. Sabe, Salomão disse, para fazer como a gazela. Ela percebe o perigo e foge. Os animais são assim, mas o ser humano, às vezes ele não percebe, ou às vezes ele percebe, mas não tem força para fugir. Ele percebe que vai perecer na escola, o perigo está lá, o perigo está no trabalho, o perigo está naquele local. Ele percebe, mas ele não tem força de fugir. Faça como a gazela. E tem muitos que foram vencidos, saíram da comunhão, foram vencidos. Irmãos, é uma hora muito difícil, essa hora que nós estamos vivendo. Às vezes eu fico pensando assim, no meu tempo eu não tive o ensinamento que vocês têm, que nós temos hoje, né? Hoje as coisas são mais difíceis para vocês, mas vocês têm algo que eu não tive no meu tempo. Então eu tenho algumas anotações, sempre eu gosto de anotar. Sobre competição, o profeta diz assim, é um tempo de competição. Agora, para ser bem sucedido, você não depende de competição, estar competindo com quem quer que seja. A prosperidade que te leva a afastar de Deus, ela significa morte. Prosperidade nem sempre significa bênçãos de Deus, porque a Bíblia diz que o ímpio também prospera.
E num certo aspecto, ela significa morte, que é a prosperidade que te afasta de Deus. Não afasta de Deus. Mesmo se Deus te abençoar, não afaste dele. Então, irmãos, evita a contenda, como nós ouvimos hoje de manhã. Sabe que lá em Provérbios, capítulo 6, hoje nós ouvimos de manhã um pouco a respeito disso. A fofoca, a contenda, a mentira. Sabe que a mentira está dentro das 6 coisas que aborrece a Deus e está na 7ª, que a alma abomina. Uma coisa que atrapalha muito vocês jovens é isso. Não deixa o inimigo entrar no meio de vocês e fazer contenda, fofoca. O irmão Branham diz que o eleito não persegue eleito. O profeta diz que 6 coisas que aborrece a Deus, depois você vai ler na sua casa, Provérbios 6,16. E a 7ª sua alma abomina. E dentro das 6 coisas a mentira está incluída. Sabe o que é uma abominação? É uma coisa que é nojenta, é imunda diante de Deus. Essas 6 coisas aborrece o Senhor, a 7ª sua alma abomina. Olhos altivos, língua mentirosa, está dentro das 6, né? Mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina pensamentos viciosos, pés que apressa a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras. Aí vem a 7ª, e o que semeia contenda entre irmãos. Essa é a pior, essa a alma de Deus aborrece, abomina. Mentira leva a fofoca, né? E gera contenda, uma coisa que é muito ruim. Já pensou um jovem de um campo fazer fofoca de outro jovem de outro campo para outro de outro campo? Mobrana conversou com uma jovem e ela parecia uma cristã, ela era aparentemente um espírito maravilhoso. Alguém disse para o Mobrana: você conhece essa aí, profeta? Não, essa é a chefe das fofoqueiras. Chefe das fofoqueiras. É horrível isso. É uma abominação diante de Deus. Nós vamos chegar num ponto aqui, eu espero. Deus vai nos ajudar, né? Deus vai estar nos ajudando. Glória a Deus, você crê nisso? Ser bem-sucedido, nós ouvimos hoje de manhã. Jovem, você ser bem-sucedido. Eu marquei aqui essa outra escritura. Agora eu vou ler ela. Tão conhecida, Efésios capítulo 6. Isso aqui, irmão, não tem como ser bem-sucedido sem isso aqui. Vós, filhos, sede obediente aos vossos pais. Começa por aí. Porque isto é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessas. Você quer ver o tanto que é importante? Para que te vá bem. Você deseja ser bem-sucedido, jovem? Começa por aí, começa de pequeno mesmo. Honra o teu pai e a tua mãe, respeita eles, para que te vá bem, para que te vá bem no trabalho, para que te vá bem na escola, para que te vá bem nos negócios, para que te vá bem no casamento.
para que te vá bem e viva muito tempo sobre a terra. Eu já contei isso, já falei que isso aconteceu na família de meus pais. Meu pai, o que mais trabalhou e ajudou, meu avô. Não tinha nada. A única coisa que ele tinha era um porco gordo para ele vender esse porco e comprar um cavalo com sela. Meu avô falou: Dede, nós vamos matar o seu porco, comer, depois eu te dou outro, né? E aí nunca mais. Ele trabalhou até nos dias do casamento. Foi calçar a botina com 15 anos de idade. Depois do casamento, meu avô ajudou ele. Mas é o único que está vivo hoje, até hoje. É para que te vá bem e viva muito tempo. Os mais novos, todos morreram. Meu pai está lá, vai completar 87 anos. Deus cumpre a sua palavra, isso é verdade, jovem. Aleluia. Glória a Deus. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. É por aí que começa. Você deseja ser bem-sucedido? A fé vem pelo ouvir. O fracasso também. Sabe que os 10 espias que foram visitar a terra desanimou aqueles demais. O fracasso vem pelo ouvir. Paulo diz: consolai uns aos outros com essas palavras. Mas o difícil é que um desanimado desanima os outros. O fracasso também é pelo ouvir. E quem controla uma conversa é quem ouve. Você pode dizer: não, eu não quero te ouvir. Eu não posso te ouvir. Jovem, você deseja ir bem na vida, você precisa selecionar a sua companhia. Mesmo dentro da igreja, mesmo nos nossos encontros, você precisa selecionar a sua companhia, saber com quem você anda. Pessoa que fala demais, murmura demais, aí é fraqueza em lugar de força, fé enfraquecida. O fracasso vem pelo ouvir também. Eu escrevi: bagar de sua família para o casamento. Já li Efésios 6. Tem moço que leva uma bagagem terrível, moça que leva uma bagagem para o casamento. Foi o pastor Amâncio, que pediu a aliança de volta. Quando ele viu aquela moça levando uma bagagem terrível para o casamento, ele falou: o quê? Se ela maltrata a mãe assim, e eu? O que ela fará comigo? Bagagem para o casamento. Jovem que planta demais, depois na hora de colher não quer colher. Aí arrebenta o casamento. Bagagem de sua família para o casamento. O prazer é momentâneo, passageiro, não supera a dor, o castigo. Não supera a dor, o castigo. Só aprende a ser filho quando é pai. Você vai chegar a ser um pai um dia, e você vai saber o que é ser filho.
Você vai dizer, mas quão ignorante eu fui. Oh, mas se eu pudesse voltar ao meu tempo. Oh, mas que dor, que arrependimento. Eu fui tão ignorante, tão bruto. Se você é ingrato, um dia você vai chorar demais. Só aprende a ser filho quando é pai. Só aprende a ser pai quando é vovô. Sabe, todo vovô é agarrado com os netos, né? Não sei se você, normal, Ivani brinca comigo, não sei. Né? Já era tempo, já. E aí aquela coisa com os netos, porque às vezes é até um peso de consciência que não fez para os filhos, vai fazer para os netos, né? Pode ser também. Aliviar um pouco do peso da consciência e agarrar com os netos para dar uma equilibrada, né? Jovem, você não pode consertar o passado. Casais, você não pode consertar o seu passado, mas você pode mudar o seu futuro. Ah, não, eu vou chegar diferente, eu vou mudar o quadro, eu vou mudar a coisa aqui. Vou começar de novo, vou fazer certo. Eu anotei sinais que fica claro para ele e para ela. Nós já ouvimos isso muito. Sinais que fica claro, se for espiritual e se estiver orando. Se não estiver orando e não for espiritual, não vai ter sinal nenhum que vai ficar claro para ele nem para ela. Nós ouvimos hoje de manhã. Se ele te maltrata, moça, o que você quer mais? O tempo do namoro é o tempo que você dá o melhor, tudo, é o seu tudo. Então, se o seu tudo é isso, não, depois eu ponho ele na linha. Olha, põe não que é perigoso o trem passar, né? É muito difícil colocar na linha depois. É o melhor dele, é aquele tempo, é aquela fase. Se ele te maltrata, o que você espera mais disso? Se ele não respeita a Deus, ele vai te respeitar? Está dentro da igreja com o celular, desrespeito. O diácono poderia chegar e tomar o celular, né? Eu falo para o diácono, pode tomar mesmo. Ou então vai para o banheiro para passar mensagem. Que espírito terrível, que demônio é esse? Não deixa você ficar em paz, ficar quieto dentro do santuário? Então é melhor não vir na igreja, ficar em casa. Vir na igreja ficar passando mensagem no celular. Se ele não respeita a Deus, ele vai te respeitar? Se ele não é fiel a Deus, ele vai ser fiel a você? Ele nega o que é de Deus. A pessoa que nega o que é de Deus, ele é capaz de fazer qualquer coisa. Nós estamos ouvindo lá umas mensagens que o irmão Itamar fez para nós, ouvindo com a igreja lá, as mensagens do saudoso pastor Edmar. Coisa tremenda. E ele falando um pouquinho a respeito do jovem, da jovem que vai no escritório para conversar com o pastor, e ele dizendo que a coisa mais difícil, mais perigosa, pastor. Ele disse, a moça chega e fala, pastor, ele é fiel? Aí ele falou assim, ô irmã, eu só sei te falar que ele vem na igreja. Eu sei que ele vem na igreja, não posso falar mais nada. Ele é dizimista? Ah, irmã, olha lá o envelope dele. Pronto. Ele falou assim, porque senão, depois ela te queima. Depois ela chega para ele e fala, o pastor falou assim, assim, assim. Olha o envelope dele, você que tem envelope, né? Para entregar o dízimo. Isso para mim é um ponto que desaprova mesmo. Para mim está desaprovado.
Você tem direito, moça, irmã, de estar dentro do olhar. Se der tempo, nós vamos falar um pouquinho do planejar, olhar e orar. Estamos estudando a mensagem Escolhendo uma Noiva com os Jovens de Uberaba. Que coisa tremenda. Está dentro do olhar. Ah, mas é só ela que olha e ele também. Eu também preciso olhar, né? Não adianta mostrar a consequência do pecado. A consequência do namoro errado. Não adianta. Pode passar uma gravação, uma filmagem, uma fita do futuro dela, casa do mesmo jeito. Aí é como o pastor Joaquim diz, ele tem que casar para saber por que não devia ter casado. Né? Pedir sinal. Irmão, quando eu era bem novo, eu não lembro bem a idade que eu tinha, mas eu era novo, eu lembro que eu dispensei uma grande oportunidade na minha vida. Foi Deus que me tirou. Jovem, você orou para Deus te encaminhar um bom moço, uma boa moça, jovem? Confia na sua oração, faz igual o menino do guarda-chuva. Nós ouvimos aqui. Se você é sincero, creia na sua oração, tudo tem o seu tempo determinado. Há um tempo para todas as coisas aqui na face da terra, disse o Eclesiastes. Há para todas as coisas um tempo determinado por Deus. Eu era novo e eu tive uma oportunidade de sair do nada e ser um fazendeiro. Tinha uma moça que gostava de mim. Acho que a irmã Ivani nunca ouviu isso. A irmã Ivani está ali, né? Mas não importa com isso, não. Importa não, né, irmã? Não, eu conheço, né? Eu não contei isso para a irmã Ivani. Mas são fases da vida, a gente passa, né? Cada um tem a sua história, a história da sua vida. E tinha um irmão fazendeiro, que ele tinha uma moça que ele queria tanto que eu casasse com ela. E ele vendeu a fazenda, próximo de Goiânia, uma fazenda muito grande, e comprou no norte. E um pouquinho de terra aqui, compra muita terra lá. Então ele se tornou um dos maiores fazendeiros lá no norte. E ele mandou uma carta para mim, me convidando para mim ir para lá, que ele queria, por certo, casamento, né? Então ele mandou uma carta dizendo assim: você pode chegar aqui, escolher o tanto de terra que você quiser, a quantia de gado que você quiser, máquina para você trabalhar. Que proposta, né? Eu não tive um pastor, quer dizer, eu não culpo o pastor, culpo eu que não procurei o pastor para um conselho. Meus pais não me aconselharam, eles ficaram assim achando bom a proposta, perguntando se eu ia, me incentivando. O único que eu procurei, sabe quem foi? Foi Deus. Esse é o único amigo que pode te ajudar. O irmão Brana diz assim: eu procurei por todos os amigos aqui, alguém que eu pudesse assentar e conversar e contar os meus problemas. Ele disse: mas eu nunca encontrei um. Você pensa que é sua amiga, que você pode abrir o jogo para ela e falar tudo? E essa amiga que traz problema de outro para você, fofoca para você, leva de você para outra. É um segredo, viu? Não conta não, para ninguém não. Que não conta não. Já não é segredo mais, né? Contou para a amiga. Ele disse: mas eu encontrei em um Senhor Jesus Cristo. Esse eu pude assentar e conversar com ele, expor os meus problemas. E eu orei e falei com Deus: Senhor, me ajuda nessa decisão. E eu decidi, eu ia embora no outro dia. E eu ia até Goiânia com meu irmão. E ele, no outro dia, ele ia levar verdura no Ceasa para vender em Goiânia.
E eu ia com ele. Arrumei as malas, deixei tudo ajeitado lá no quarto, em cima da cama. E aí ele fez a carga lá na caminhoneta e veio, parou e ficou me esperando. Vambora! Vambora! E eu lá na área, junto com os meus pais, só faltava despedir. Eu falei, então eu vou. Fui para o quarto pegar as malas. Eu pego as malas e passo aqui numa área, cumprimento, peço benção para eles e vou embora. Quando eu cheguei no quarto, irmão, que eu fui levando a mão na mala, eu ouvi uma voz que falou comigo, não vá. Eu cheguei a levar a mão na mala, uma pessoa me falou, eu ouvi uma voz, eu parei e falei, espera aí, quem falou comigo? Olhei no quarto, não vi ninguém. Olhei para um lado, não vi ninguém. Quem está falando comigo? E foi uma vez só, foi o suficiente. Não vá. Eu parei, olhei para o chão, pensei, mas e agora, Senhor? Eu não vou. Nem pus a mão nas malas. Voltei, falei para meus pais, não vou mais. Eles falaram, mas o que é isso? O que está acontecendo? Eu saí lá fora e falei para meu irmão, pode ir embora, não vou mais não. Ele disse, mas eu não te entendo, porque todos queriam, né? A proposta era muito boa. Depois eu agradeci a Deus, porque se eu tivesse ido, eu não sei o que seria de mim. Deus me livrou. Ora, jovem, confia, ninguém pode te ajudar. Você acha que não tem ninguém? Ah, mas eu estou sozinho, cheio de complexo. Ninguém pode me ajudar. Não tem ninguém, você tem Jesus que pode te ajudar. Responde as suas orações. Na hora mais difícil, Ele vai te ajudar a decidir. É difícil para o jovem, eu fui jovem, eu sei. Na hora de uma decisão, você tem que decidir. Às vezes sozinho, Deus tem que te ajudar. Pedir sinal, mas às vezes o não de Deus não é resposta para ele e para ela. E o não de Deus também é resposta. Nós queremos só o sim de Deus, só o sim do pastor. Ah, não, por isso eu não vou no escritório, porque se eu for lá, eu já sei que ele vai falar e vai falar não para mim. Então eu nem vou. Se eu soubesse que ele diria sim, eu iria, mas ele vai falar não. Só que é o sim de Deus, o não de Deus também é resposta. Mas às vezes ele quer demais aquele casamento, aquele negócio, que o não de Deus não é resposta para ele. Ignora a campainha, ignora a voz de Deus, como falou comigo. Eu poderia ter pensado, não, mas isso aí foi dessa forma, irmãos. E hoje eu agradeço a Deus pelo casamento que eu tive, pela minha esposa, que eu não tive dúvida desde que eu vi ela da primeira vez. Você não tem que ter dificuldade não, jovem. Vamos chegar lá, né? Ai, ai. O profeta falando aqui a respeito de Acabe, ele diz assim, o seu casamento atrapalhou Acabe, um jugo desigual atrapalha. E como atrapalha? Jugo desigual na fé, jugo desigual materialmente falando, financeiramente falando. Eu conheci um jovem que era daqueles assim, não, se eu achar uma moça rica eu caso, se eu não achar eu não caso. E ele encontrou uma moça bem rica, um jugo desigual. Encontrou um jugo desigual. E ele casou, dentro de pouco tempo, ela falou para ele assim, eu mando em tudo que tem aqui é meu, você casou comigo, você não tinha nada, e eu que vou mandar na casa, e colocou ele debaixo do sapato. Jugo desigual. Na vida financeira, jugo desigual. Na fé, nós vamos ver daqui a pouco. O casamento acabou dentro de pouco tempo. O casamento de Acabe atrapalhou ele. Olha, atrapalhou completamente. Com uma mulherzinha, a qual era uma princesinha, filha de um rei.
uma Jezabel, muito bonita de aparência, mulher muito bonita, porém o seu coração era perverso. Misericórdia. Ela era uma idólatra. E o irmão Brana falou na mensagem terceira de Deus, parágrafo 6. Você não deve casar com uma... Ter um julgo desigual, um cristão não casa com descrente, sob hipótese, circunstância alguma. O profeta diz assim: Acabe fez essa coisa maligna. O pastor Joaquim falou assim de buscar lá fora, buscar um casamento lá no mundo, lá fora, ele diz assim, de 10, 2 dá certo. Costuma ser assim, de 10, 2 dá certo. Acabe fez essa coisa maligna. É coisa maligna. E nós aprendemos que, moço, se você vai buscar um companheiro, um moço que tem um julgo desigual na fé, não crê da mesma forma que você crê, ele crê lá nas doutrinas erradas, de ismo. É julgo desigual. Nós ouvimos que isso é super maligno. Acabe fez uma coisa maligna. E o julgo desigual na fé, desses grupos aí, um moço desses grupos que creem em ressurreição isolada, e toda essa coisa toda aí, de doutrina errada, nós ouvimos que é super maligno. Irmão Brana fala de uma jovem bonita, uma moça bonita que ele foi visitar, e ela estava num lugar de dementes, e ele disse: mas você aqui? Ela disse: irmão Brana, eu gostaria que você ouvisse a minha história. O profeta disse: vá em frente, irmã, eu gostaria de ouvi-la. Ele disse: bem, irmão Brana, quando eu era uma menina, fui criada por pais cristãos que realmente criam em Deus, e eu ia à igreja, e então de repente comecei a sair com um rapaz que fumava. É desse jeito, de repente, quando você percebe, o diabo é sutil, e o profeta disse: é dever dele ser sutil. Ele está no posto do dever dele. Então, de repente, comecei a sair com um rapaz que fumava, e disse: fui descobrir que ele bebia. E certa noite ele queria me levar para beber, e eu não queria fazer aquilo, absolutamente não queria fazer aquilo. Ele me persuadiu a comer alguns doces, ou melhor, a beber uma Coca-Cola. Isso foi uma noite, e ele havia colocado algumas substâncias nela. Meu Deus, Coca-Cola com substância que não sabe nem o que ele pôs. Misericórdia. Ela disse: eu não era mais uma moça de moral. Então pensei: qual é o sentido disso? Eu simplesmente joguei a minha vida fora. Quantos estão jogando a vida fora? Com pouca coisa, joga a vida fora, vende a primogenitura, compromete o direito de vir no altar, joga fora a chance, a oportunidade que tem. É desse jeito que acontece. Eu vou adiantar por causa do tempo. Uma mensagem: porque não somos uma denominação. Eu tinha um rapaz bom e honesto, e esse menino está ficando de tal maneira que ele pega tudo que toca. Eu disse: é porque ele está associando com um ladrão. Anda dois juntos, se não tiverem acordo.
Perambule com alguém que é um ladrão, você mesmo será um ladrão, você é conhecido por sua companhia. Minha velha mãe de Quentá costumava dizer: se você deita com um cachorro que tem pulgas, você se levantará com pulgas também. Mensagem: porque não somos uma denominação 121. Tome uma mulher boa e decente e uma moça e ponha com um rapaz que não é decente, um rapaz bom e decente. E a primeira coisa que você fica sabendo é que ele tornou tão baixo como um cachorrinho. Meu Deus. Vire isso, vice-versa. Você é conhecido por sua companhia. Separe-se, sai do meio deles, disse a Bíblia. Estejam separados. O profeta disse que é uma das piores coisas. Ele disse aqui nessa mensagem, aqui falando de Sansão, uma igreja enganada pelo mundo. Ele disse: ele saiu do seu próprio território. Ele começou a ter como companhias más. Parágrafo 10. Companhias más. Sansão, enquanto ele estava na companhia do povo do Senhor, ele se deu bem. Porém, quando ele começou a flertar com má companhia, então ele arranjou o problema. Ter companhias más com o mundo, o profeta diz, uma das piores coisas que fez. Uma das piores coisas que fez. Na mensagem Hebreus capítulo 7, segunda parte, Mombrana continua o assunto aqui nessa mensagem. 118, um homem vê uma Jezabelzinha toda pintada, você sabe, e ele irá ao redor e cairá por ela, talvez uma boa esposa. Então você se chama um cristão? Que vergonha, você precisa de outra dose do altar. Algumas de vocês mulheres, olham ao redor em algum velho rapaz com seu cabelo liso, com toda a vaselina nele, para deixar de boca aberta. Então você, certa velha garotinha aqui não muito tempo atrás, isto não é uma piada, porque eu não tenciono contar isso como uma piada, mas as pessoas sabem que este não é um lugar para contar piadas. Mas uma velha garotinha aqui, ela havia aqui, uma velha garotinha aqui, havia bons garotos, tem bons rapazes na igreja, aquele galo velho, experiente, né? De casa, às vezes diz assim, a santa de casa não faz milagre, mas bons moços na igreja, bons garotos aqui, garotos cristãos, há muito tempo, bons garotos cristãos. Certa velha garotinha começou a sair com um certo velho baixinho aqui, no centro da cidade, fumava cigarro e tinha um cantil em seu bolso, e ele dirigia um pequeno carro Roadster, tipo de carro aberto com um assento para 2 ou 3 pessoas, em um assento removível, com um compartimento de carga na parte de trás, ao redor da cidade. Eu não podia ver o que ele havia visto naquele garoto, atraído, né? Ele não vinha à igreja, e quando vem só para casar, aí batiza, fica lindo, fica uma maravilha, né? Fica bonitinho. Depois que casa, faz igual o saudoso pastor de Mar contou, de um jovem que casou, no dia do casamento ele falou, a última vez que você veio na igreja.
batiza, vem no altar, ora, bonitinho, só até casar. Casou, tchau, acabou. Ele não vinha à igreja, ele sentava lá fora. Você quer mais do que isso? Moço, quando uma jovem moça chega para você e fala assim, você quer namorar comigo? Você quer mais? Mais sinal? Não, espera aí. Você não é meio, você não é um pouquinho para frente não, hein? Ele escolhe, ela tem o direito de dizer sim ou não. Ele não via a igreja, sentava lá fora e punha na igreja ali fora, e então se sentava lá fora, do lado de fora, em seu carro, esperava, não entrava na igreja. Eu disse a ela um dia, ela morava em Ney Albany, e eu disse, eu quero lhe perguntar algo, mocinha, o que no mundo você viu naquele garoto? Eu disse, em primeiro lugar, ele odeia a verdadeira religião que você tem, julgo desigual. Ele despreza o seu Cristo, ele nunca se faria um esposo para você, ele te fará infeliz por toda a sua vida, estraga a sua vida. Eu disse, bem, há bons rapazes cristãos aqui com os quais você poderia sair, e ali seu papai e mamãe desprezam a ideia de você sair, mas você vai de qualquer maneira e você pensa, eu tenho 16 anos. Sabe que Isaac com 40 anos ele estava orando, esperando por Rebeca? Filho de Abraão. Hoje esse adolescentezinho de 14 anos acha que sabe tudo, que os pais não sabem nada, e que é dono dos narizes e acha que pode fazer o que quer. Billy Paul também pensou dessa forma, e ele disse, eu pensei que eu sabia de tudo e eu não sabia de nada. O que está acontecendo hoje? Nós somos filhos de Abraão ou não somos? Você é filho de Abraão ou não é? Nós somos. Eu tenho 16 anos. Ele não obedece pai, não obedece pastor, ele tem que casar para saber mesmo. Por que não devia ter casado? Ela começou a usar maquiagem e fugir. E a primeira coisa, ela estava em estabelecimento de danças à beira da estrada. Eu vou adiantar aqui. Então ela respondeu assim, ele tem pezinhos tão lindos e ele cheira tão bem. O que você viu naquele moço, hein? Ele tem pezinhos tão lindos e cheira tão bem. Esse negócio de cheirar muito, hein? Homem cheirar muito, hein? Homem não pode feder, não. Eu vejo assim, eu tenho que ser natural. Eu não fede CC, mas também dá aquele cheiro que afoga a gente. Eu fico meio assim, viu? Ele cheira tão bem. Você poderia imaginar aquilo se perfumando aqui, se perfumando. Aquilo é um marica, não um homem. Ai, ai. Olha, eu disse, irmã, eu preferiria sair com um garoto cristão que tivesse pés como cascalho e cheirasse como um furão selvagem. Furão, diz que é pior do que a jaratataca. Jaratataca é terrível. Ela passa assim meia-noite, no outro dia, 7 horas da manhã, você passa lá, o mau cheiro está lá. Morava um irmão que onde eu dava assistência numa fazenda, e o peão da fazenda, andando à noite, não viu a jaratataca, no escuro chutou a jaratataca, com tênis novo. E ele chegou em casa, depois lavou esse tênis de todo jeito, que não conseguiu tirar o fedor da jaratataca, teve que jogar o tênis fora. Agora diz que o furão é pior do que a jaratataca. Você já imaginou?
Mas o irmão Branco falou assim: eu preferiria casar com um moço que tivesse pés como cascalho e cheirasse como furão selvagem, se ele fosse absolutamente um cristão. Se ele fosse um cristão. É melhor casar, às vezes, com um servente pedreiro que tem calo nas mãos, que vai ter tempo para você e que sabe te amar, do que casar com uma mão fina, que não vai saber te amar e não vai ter tempo para você. Um conquistador, né? Desculpe-me, pezinho tão lindo e cheira tão bem. O profeta diz assim: o casamento é nobre, mas deve ser iniciado com muita oração e reverência. Se não ora antes, vai orar depois. A maior coisa é encontrar o seu Deus, o seu Criador. Não tem um casamento misto. Case com um rapaz que crê exatamente como você crê. Olhando para o invisível, parágrafo 12. Se você casar com um moço que não crê exatamente como você crê, é um jugo desigual. A fé domina sobre a circunstância, a fé perfeita, parágrafo 86 em diante. Por exemplo, como dois jovens, o moço se enamora da jovem e ela se enamora dele. Com o tempo, vão se conhecendo melhor. Para isso tem a fase do namoro. Namoro não é só para brigar no celular 24 horas. E briga, e briga, e briga, e briga, e dorme com o celular no ouvido. Depois casa sem saber com quem que está casando. Por exemplo, com dois jovens. O moço se enamora da jovem e ela se enamora dele. Eles têm confiança um no outro. Essa brigaiada é falta de confiança. Briga igual cachorro com gato. Depois que casar, então, hein? Ele tem confiança e fé um no outro. Se não tem fé um no outro, seria melhor que não casassem. Aí, se tiver confiança um no outro, não precisa nem da aliança de compromisso. Eu não boto fé nisso. Tem doutrina contra isso? Não tem mais. Tem mensagem, mas eu não boto fé, não. Isso é falta de confiança, falta de fé, confiar um no outro. Não é anel, aliança de compromisso que vai segurar nada, não. Vocês querem ver que não é? Se confia e tem fé, não precisa nem de aliança. Precisa confiar na palavra um do outro. Moça, você confia na palavra desse moço? E vice-versa. A ponto de, se um estiver no norte, o outro no sul, o profeta diz, eles serão fiéis um ao outro porque o ama. Mas se não é fiel, não ama, quando estiver lá no norte, o outro estiver no sul, ele vai falar: opa, agora eu estou longe, estou no norte. Vou tirar a aliança do compromisso, enfiar no bolso e dar uma de solteiro. É assim que muitos fazem. Precisa ter fé e confiança na palavra um do outro. A mensagem escolhendo uma noiva, nós já estamos terminando. Porque na mensagem à união, o profeta falou assim, ó, eu vou deixar isso aqui. Quando, no parágrafo 69, quando estás comprometido com ela, estás casado com ela. Que te casa, moço, é a sua palavra. É quando promete, estás casado.
E o profeta fala na mensagem escolhendo uma noiva a respeito de coisas que são sérias. Isso é uma coisa que é muito séria. Quando você dá a palavra, está casado? Agora é uma coisa séria quando você está escolhendo uma noiva, um homem em sua mente correta. Na sua mente correta, quando é de boa fé, essa palavra, eles estão responsáveis, estão casados, mas às vezes não é de boa fé, precisa saber se é de boa fé, se é de boa mente, que ele pode estar doente, desequilibrado. Um homem em sua mente correta, que esteja planejando o seu futuro, deveria escolher essa esposa com muito cuidado. Mas hoje muitos jovens estão levando em brincadeira uma coisa que é muito séria. Já pensou um moço namora, começa a namorar e namora 3 anos e namora e dá a palavra de compromisso, de casamento, e depois os pais começam a ajeitar o casamento e vai, de repente ele dá um nega assim e fala assim: não, não é isso que eu quero. Brincadeira, não é? Brincadeira uma coisa dessa. Vocês costumam dizer aí, cara de pau. Poderia dizer também, cara de pau, né? Como é que faz uma coisa dessa? Dá a palavra, está casado pela palavra, os pais começam a arrumar o casamento e arrumar tudo, e de repente, não, não é isso que eu quero. Nós vamos terminar com isso aqui. Você tem que decidir. Tem jovem que não decide, ele não sabe o que ele quer. Decidir por você mesmo. Às vezes tem moça frustrada na igreja porque não conseguiu um tal moço e ela frustra e fala: agora eu não quero ninguém mais. Ou às vezes olha muito alto, um namoro na igreja e depois se fala: agora não quer mais procurar moço na igreja não. E o primeiro que aparece no mundo lá é desse jeito. Meu Deus, jovens frustrados. Ah, se não der certo com ele, é com mais ninguém. Ah, não deu certo comigo, eu não deixo também dar certo com outro irmão fulano de lá, com outro moço. E vira uma perseguição, um espírito ruim. Não deu certo comigo, vou fazer tudo para atrapalhar esse namoro. Um eleito não persegue eleito, cristão não persegue o outro. Faz tudo para atrapalhar aquele namoro. Vi uma perseguição dentro da igreja. Isto afasta o Espírito Santo. Ah, ninguém mais, né? Você tem que decidir. Você tem direito, moça, de dizer sim ou não para ele. Você tem que fazer a sua decisão, decidir qual será a sua esposa, qual será o seu marido. É melhor não demorar muito, porque ele pode mudar de ideia, diz o profeta. Aí começa a namorar de novo demais, esse moço pode mudar de ideia. Isso aqui é o problema de começar muito novo, é ele mudar de ideia. Será que com 3 anos de namoro eu vai estar gostando de você? É. Como a mulher estava aqui há algum tempo atrás, ela tinha 2 homens. Eles eram ambos homens. E ela não podia decidir com qual deles ela se casaria. Pensou que coisa terrível? E ela perdeu a ambos. Geralmente é assim que acontece. O profeta disse, eu vou adiantar: se você o ama, aparte-se de tudo e tome-o. Tem uma namorada, às vezes
vezes ama, mas não aparta do celular, não aparta da internet, não aparta dos contatos. E uma que namora pessoalmente com 10 na internet, no celular, reflete um mau caráter, não é de confiança. É só os jovens? Pastor Joaquim falou: o que tem de mulher casada na internet, no bate-papo e namorando na internet, separando os maridos, não é brincadeira. Você o ama, aparte-se de tudo mais. Por que não aparta de tudo mais? Os demais contatos. Por que isso? Você sabe que ela tem uma namorada? Você sabe que ele tem um namorado? Por que fica espinhel em cima? Não deu certo comigo, não aceito agora com mais ninguém. Que perseguição. O eleito não persegue eleito. Aparte-se de tudo mais. Se você o ama ou você não ama. Aí precisa ficar com 2, 3 indecisos, sem saber o que faz. Quem que quer, quem que não quer. Se você não crê em sua palavra, lance tudo mais fora e tome a sua palavra. Se você crê na sua palavra, lance tudo fora e crê na sua palavra. Você tem que decidir. Moço que fala eu te amo para toda moça que ele vê. Ele mostra um desequilíbrio muito grande. Só vai arranjar problema e sujar o nome. Mas já passamos do horário também. Não vou mais continuar. O apóstolo disse: eu escrevi mancebo porque sois fortes e já vencestes o maligno. Amém? Por isso você está aqui. Você vai dizer assim: graças a Deus eu estava sendo envolvida, mas agora não vou me envolver mais. Porque Deus falou comigo. O quê? Eu vou ser vencida, então eu vou sair logo desse negócio. Eu vou deixar logo essa companhia. Amém, irmãos? Deus vos abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém. Dispensa comentários. Apenas vamos praticar aquilo que ouvimos. Vamos colocar de pé. Nós vamos ter uma oração final e vocês terão 10 minutos de intervalo. Amém? E logo já estaremos cantando para a pregação do encerramento deste encontro. Deus abençoe o pastor Edilamar. Superou as expectativas. Isso significa, jovem, que Deus está a seu favor. Amém? Vamos orar, irmão Saulo, vamos fazer essa oração final, intervalo de 10 minutos e logo já começaremos o culto. Amém? Cantando, louvando a Deus e crendo na bênção do encerramento deste encontro. Senhor Deus, amado Pai Celestial, tantas coisas boas que já temos ouvido aqui neste lugar, basta agora nós guardarmos em nossos corações. Deus, tenha misericórdia de cada moço que estão aqui neste lugar, nesta hora. O Senhor é um Deus provedor, o Senhor é o mesmo Deus de José do Egito, de Daniel, de Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles foram moços de oração, por isso eles venceram. Ajuda os nossos filhos a serem mais de oração.
a tomar a tua palavra em primeiro lugar, a mensagem do teu profeta, e eles serão mais do que vencedores. Toma, Senhor, a vida de cada um sob os teus cuidados e faça de cada um vencedores. Ó Deus, nós encomendamos aos cuidados do Senhor, agradecidos nesta tarde, que o Senhor continue nos ajudando no decorrer deste culto que virá, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Os irmãos podem se assentar. Então nós vamos ter um intervalo de 10 minutos. Aproveite para você fazer suas necessidades, beber sua água. Daqui a pouco já estaremos iniciando o culto de encerramento. Deus vos abençoe.
Uma pequena nota: foi perdida uma carteira de motorista. Quem encontrar, favor entregar ali na portaria para um dos diáconos. Eu vou repetir: foi perdida uma carteira de motorista. Quem encontrar, favor entregar na portaria.